Feliz sábado, irmãos. Quem nos assiste pela internet, feliz sábado também. Como a Ana cantou, é adorar e vamos continuar a adorar esta manhã, agora a adorar através da sua palavra, que possamos sair também beneficiados com isso. Como podem ver, os dois bodes no Yom Kippur. Sábado passado, se ainda se lembram, o pastor Samuel Cabrito, ele pregou sobre a preparação para o dia da expiação, não é? Pois bem, hoje também vamos continuar a falar sobre o dia da expiação. Eu não combinei nada com o pastor Samuel Cabrito, nem ele comigo, ele não sabia que eu ia pregar, nem eu sabia que ele ia pregar este tema. Por isso, quando nós nos entregamos à vontade de Deus, ele coloca-nos. Se Deus quer que nós falamos disto durante 2 sábados seguidos, é porque Deus tem algum propósito para cada um de nós sobre este tema. Então, vamos começar por contar um conto, uma lenda, ou quer que queiram chamar. Há uma história que se chama, que é o diabo que soltou o cavalo. Vocês já ouviram falar dessa história? Alguns parece que não, mas eu vou contar de uma forma resumida. A maneira que eu contar, se for diferente daquilo que você já sabe, não se preocupe, porque o que interessa é a moral da história, está bem? Então conta-se o seguinte: existe uma aldeia, aquelas aldeias típicas que as pessoas trabalham na agricultura, e havia um dono que tinha um cavalo. E esse cavalo era muito difícil de ser domado, ele tinha um comportamento muito selvagem. E ele sempre que chegava à casa no fim do dia, ele era obrigado a prender o seu cavalo para ir para casa, para entrar em casa. O que é que o diabo fez? Isto é um conto, é uma lenda. O diabo apenas soltou o cavalo, nada mais, soltou o cavalo. O que é que aconteceu a seguir? Este cavalo selvagem viu-se livre, fugiu da casa do dono e foi para a horta do vizinho, estragou a horta do vizinho por completo. O vizinho ouviu o barulho, foi lá fora, viu a horta toda destruída e olhou o cavalo a destruir a horta dele. O que é que o vizinho fez? Justiça pelas próprias mãos, foi buscar a caçadeira e matou o cavalo. Com o barulho do tiro da caçadeira, o vizinho, o dono do cavalo, ouviu, saiu lá fora, não viu o seu cavalo. Procurou o cavalo e encontrou o cavalo na horta do vizinho, morto. Ele percebeu logo que foi o vizinho que o matou. Então, para fazer justiça pelas próprias mãos, foi buscar a sua caçadeira e matou o dono da horta. O filho do dono da horta ouviu o barulho, viu o seu pai morto, matou o dono do cavalo. O filho do dono do cavalo viu o seu pai morto, matou o vizinho. E os vizinhos que gostavam muito dele fizeram o mesmo. E a aldeia ficou totalmente dizimada. Todos se mataram uns aos outros. Não sobrou ninguém. No final da história, um anjo chega ao pé do diabo e diz: olha lá, pá, tu viste bem o que acabaste de fazer? E o diabo diz assim: eu apenas soltei o cavalo. Nada mais. E a história fica por aqui. Bem, vocês cá conhecem um pouco diferente, mas a moral da história é o seguinte. A moral da história. Muitas vezes nós colocamos a culpa no diabo, mas o diabo apenas soltou o cavalo e o resto somos nós que o fazemos. Esta é a moral da história, a moral da lenda. Eu vou repetir a moral. Muitas vezes nós colocamos a culpa no diabo, mas o diabo apenas soltou o cavalo e nós é que fazemos o resto. Isto é segundo a lenda. E agora, segundo a Bíblia Sagrada, nós podemos colocar aqui várias questões. Podemos perguntar o seguinte: quem é que teve culpa afinal nesta história? Será que foi o dono da horta, o primeiro assassino? Será que foi os assassinos sucessivos que começaram-se a matar uns aos outros? Será que foi Satanás, afinal ele é o culpado de tudo? Será que são todos culpados? Como é que isto fica? E agora, saindo da história e passando para cada uma das nossas vidas, vamos nos colocar no lugar destes moradores. Provavelmente ninguém assassinou ninguém aqui.
Pelo menos aqui. Isto há testemunhos que já houve assassinatos e tudo mais, e Deus transformou. Mas, se calhar, não há assassinatos aqui. Assassinos. Ex-assassinos. Mas, de alguma forma, nós já fazemos justiça pelas próprias mãos. Ou tivemos uma atitude que as circunstâncias nos levou a ter essa atitude ruim e pecamos. E aí podemos também colocar essas questões. Afinal, quem é o culpado da minha atitude? Será que foi aquele que estava próximo de mim que me incitou a fazer esse ato? Será que a culpa é de todos os que estavam à minha volta, as circunstâncias, levaram-me para que eu caísse e pecasse? Ou será que a culpa é do diabo? A culpa é toda dele? Somos todos culpados? Como é que fica esta situação? Como resolver e ficarmos bem com o próximo e principalmente bem com quem? Com o nosso bom Deus. E vamos agora abrir a resposta, está em Levíticos capítulo 16, o pastor Samuel Cabrito já abriu no sábado passado, Levíticos capítulo 16, possam todos abrir, mas vamos ler alguns versos diferentes desta vez. Levíticos capítulo 16, e depois mantenhamos abertas as Bíblias conforme está, porque vamos passar toda a mensagem neste capítulo 16. Por isso, mantenham as vossas Bíblias abertas em Levítico capítulo 16. Então, vamos ler. Ainda estou a ouvir algumas folhinhas aí para encontrar. Muito bem. Diz o seguinte: o Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. Só uma parte, a minha versão é Nova Almeida atualizada, está bem? Se viram algumas expressões, é por causa da tradução, mas está tudo bem, está bem? Verso 2. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para a oferta do pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas, banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Agora gostaria de uma atenção especial a partir do verso 5. Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra sorte para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Bem, ficamos por aqui. Como podem ver aqui na imagem, se existissem helicópteros no tempo de Moisés, este seria um ângulo perfeito para tirar uma fotografia. Portanto, isto é o santuário, como podem ver. O que é o santuário na Bíblia? O santuário na Bíblia, há uma expressão que se diz que é o nosso GPS bíblico. Conhecem essa expressão muito usada no cristianismo, o GPS bíblico, que significa que o santuário é G grande, P plano, S da salvação. GPS, o grande plano da salvação. O santuário estava literalmente no centro do povo de Israel, das 12 tribos de Israel. Era o centro da vida deles também. Como podem ver, os móveis estavam nos compartimentos, tanto no pátio, no santo e no santíssimo. Havia rituais, tudo em torno do santuário, festas. Havia cerca de 7 festas ao longo do ano, 4 na primavera e 3 no outono.
E provavelmente a festa mais importante de todas era o dia da expiação. Era o dia da expiação. Eu coloquei o título, os 2 bodes, no Yom Kippur. Não coloquei expiação para explicar o que significa Yom Kippur. Quando nós vamos ao lugar santíssimo, o que é que está lá? Está lá a arca da aliança e o que é que está por cima da arca? O propiciatório. Propiciatório. A raiz, a palavra, no original, vem da raiz Kippur, que significa cobrir, apagar, perdoar. Perdoar o quê? Os pecados da lei que nós cometemos, que está debaixo, na arca, os 10 mandamentos. Kippur. Podemos chamar de perdão. Alguns têm medo, não gostam muito da palavra dia da expiação. Você pode trocar por perdão, o dia do perdão. O dia da expiação é o mesmo que o dia do perdão, pois são perdoados os pecados nesse dia. E quem é o nosso propiciatório? Cristo. É interessante que esta tampa não é banhada em ouro, nem pintada a ouro. Ela é maciça, ouro maciço, totalmente em ouro. E isto é uma combinação perfeita, porque só misericórdia sem a justiça é um sentimentalismo defeituoso, débil. Só misericórdia sem justiça degrada a ordem moral e até mesmo o caráter de Deus. Por outro lado, só justiça sem misericórdia, não é? É uma severidade moral implacável. Fazes isto, se não cumpres, isso também não é completo. E aqui, a justiça e a misericórdia se juntam, como o Salmo diz, se beijam, não é? É o ritual em torno da Arca da Aliança, o centro é na Arca da Aliança, que encontra-se estes princípios grandes. Agora nós lemos 10 versículos, nós lemos do 1 até o verso 10. O capítulo tem 34 versículos. O que nós lemos aqui agora é um resumo do resto do capítulo. E vocês puderam perceber que há uma complexidade aqui, há aqui muitos rituais, muitas coisas a se passar aqui. E o porquê desta complexidade? Sabem porquê, meus irmãos? Por causa da complexidade do pecado. Uma vez que o pecado entrou, não é assim tão fácil o pecado sair. Há todo um processo para tirar o pecado. O dia da expiação é a eliminação de todo o pecado, tanto no santuário como do povo de Israel à volta. E muitas vezes nós achamos que é fácil o pecado ir embora. Nós pecamos, nós nos arrependemos, nós confessamos o pecado, Deus nos perdoa e seguimos a nossa vida com uma ficha limpa, um novo relacionamento com Deus, novas escrituras em Cristo. Mas o pecado ainda não acabou. Você sim, você está perdoado, está tudo certo. Mas o pecado ainda não foi eliminado. Não foi. Imaginem o seguinte. Um que faz parte do povo, um hebreu que faz parte do povo de Deus, ele conhece o que é certo e o que é errado. Ele peca. E ele fica triste por pecar, por fazer o que é mau perante o Senhor. Ele fica triste, ele se arrepende, ele separa um animal, uma ovelha, um cordeiro, conforme o tipo de pecado, leva ao santuário perante o sacerdote e expõe a situação ao sacerdote. E depois ele vai fazer imposição de mãos no animal, confessa o pecado que realmente cometeu ao animal. Esse pecado, simbolicamente, é transferido para aquele animal inocente, inofensivo. E agora, quem merece morrer? Afinal, é ele ou é o animal? Já não é ele, porque ele está perdoado. Porque o pecado foi transferido para ele, ele está perdoado. Ele é que tem o pecado. E o salário do pecado é a morte. E o animal morre. E o indivíduo segue a sua vida. Está perdoado, tudo bem. Mas o sangue do pecado, através do sacerdote, entra no santuário e contamina o santuário.
o santuário começa a ficar contaminado. E ao longo do ano, estas cerimónias, ao longo do ano, o pecado vai contaminar o santuário e cada vez mais fica contaminado. Ou seja, o santuário está no centro do povo e há uma contaminação, por assim dizer, no centro do povo. E haverá um dia que esse pecado que contaminou tem que ser eliminado de uma vez por todas. E isso é o dia da expiação, ou o dia do perdão, como queiram chamar. Por isso não é assim tão fácil o pecado. Alguns podem perguntar, não, mas eu já perdoei, já confessei o meu pecado, já fui confessar o meu pecado ao sacerdote, porque é que eu tenho que comparecer novamente? Tem que comparecer. No dia da expiação, o povo tinha que comparecer novamente. A gravidade, a complexidade do pecado é enorme, bem grande. E é nessa complexidade que aparece aqui os dois bodes. Os dois bodes podemos ler novamente a partir do verso 7, Levíticos 16, verso 7, que diz o seguinte: também pegará os dois bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sortes sobre os dois bodes, uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Bem, há mais versos acerca dos dois bodes, mas estes são suficientes. Normalmente não se fala muito acerca dos dois bodes no dia da expiação, mas o que é certo é que está lá e é de grande importância. A esmagadora maioria do cristianismo interpreta que os dois bodes são uma representação, os dois são uma representação de Cristo, tanto o bode para o Senhor como o bode emissário. Mas apenas o judaísmo, quase na sua totalidade, e um outro movimento chamado Adventistas do Sétimo Dia, já tem uma interpretação diferente. Nós, adventistas, nós interpretamos que o bode para o Senhor é um símbolo do Messias, sim, símbolo de Cristo, para os judeus, Messias apenas, e o bode para, a gente chama bode emissário, mas é o bode para Azazel, é uma representação de Satanás, ou seja, representam dois seres completamente distintos, opostos, com destinos diferentes. E nós adventistas, somos muitas vezes acusados por fazer de Satanás um co-redentor, um co-salvador, juntamente com Cristo. Isso é uma grande desonestidade para connosco, nós não acreditamos nisso. Cristo é o único Salvador. Satanás nunca, e nem será, nem fará parte da salvação. E vamos ver isso. Eu poderia passar por cima acerca do porquê que nós cremos assim, mas já que uma esmagadora maioria acredita o contrário, eu vou apresentar aqui alguns argumentos bíblicos e extrabíblicos também. Então começamos pela parte extrabíblica. Isto não é invenção dos adventistas, esta interpretação que um representa Cristo e outro Satanás, e não vem de agora. Pelo menos registado na escrita, já começa em 200 anos antes de Cristo. Já criam assim. Estava escrito na literatura judaica, entre o ano 100 e 200 antes de Cristo. Na literatura judaica, sempre que aparece Azazel, eu já vou explicar isto de Azazel, ou bode emissário, como queiram dizer, sempre que aparece esta palavra Azazel, é sempre um ser plenamente demoníaco. Sempre demoníaco. Bem, agora uma outra literatura que não seja judaica. Vamos a Anchor Bible Dictionary. Dicionário Bíblico Anchor. O que dicionário é este? Este não é nada mais, nada menos que o dicionário mais famoso do mundo teológico, bíblico.
não é adventista, este dicionário não é judeu. É um dicionário mais conceituado academicamente pelos eruditos cristãos em todo o mundo. É um dicionário top, tem vários volumes, é um dicionário com vários volumes, vários livros. E o que é que diz esse dicionário? Vamos ler aqui na tela. Eles dizem o seguinte: o significado do termo Azazel não é totalmente claro. Eles reconhecem isso. Não é totalmente claro. As principais interpretações são, e eles aqui dão 4 interpretações para o bode Azazel. Letra A, é o nome de um demónio. As principais 4 interpretações, já começa com o nome de um demónio. Letra B, é uma designação geográfica significando algo como um precipício. Letra C, é um substantivo abstrato significando destruição ou remoção total. E letra D, é uma palavra composta dos termos ez e ozel, bode que vai embora. Ez quer dizer bode e ozel que vai embora. É uma descrição do bode que é enviado. Ou seja, isto vem da Septuaginta, do hebraico em grego, neste caso, o Antigo Testamento em grego, Septuaginta, e da Vulgata Latina, que vem a interpretação, que vem o termo bode emissário. Eu tenho aqui a tradução que diz bode emissário, provavelmente muitas das vossas traduções também diz. Simplesmente bode emissário é bode Azazel, está bem? Bode emissário é o bode Azazel. Azazel no hebraico, literalmente Azazel. E isto é um dicionário não adventista, nem judaico, cristão, que está a dizer isto. Eu podia colocar aqui um dicionário adventista, mas por ser adventista não vou falar, para não puxar a brasa à nossa sardinha. Então vamos agora a um argumento bíblico, vamos já à Bíblia. Primeiro, lançar sortes. Acho que é o verso 8. Verso 8, lançará sortes sobre os 2 bodes. Este é um meio usado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e já reparei que também na escola sabatina também lançam sortes também, não é? Para calhar o que é que vai acontecer. É interessante que a escolha para que Deus possa guiar a parte que foi escolhida, dependendo da situação, da circunstância, as sortes pressupõem, obviamente, que uma das partes escolhidas tome um destino oposto. E vemos isso na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento também. Por exemplo, na distribuição das tribos de Israel na terra de Canaã, foram feitas sortes. Fizeram sortes para que aquela tribo ficasse naquela área. E se aquela tribo foi selecionada para ficar ali, obviamente que as outras tribos não vão ficar ali, vão ficar num lugar que não seja aquele. Destinos opostos. Para detectar o pecado de Acã, foram feitas sortes, lançadas sortes. E se calhou naquela tribo, naquela família, naquele indivíduo, obviamente que aquele indivíduo vai ter um destino completamente diferente do que os restantes. Para escolher, por exemplo, um substituto dos 12 discípulos, substituir Judas, neste caso, foi lançado sortes. Calhou a Matias. Eu penso que seja Matias. Confirmam? Pronto, foi Matias. Se calhou a Matias, o outro não fará parte dos 12, apenas o que foi selecionado. E aqui, quando nós estamos no dia da expiação, como aqui está escrito no verso 8, lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra sorte para o bode emissário. Os estudiosos, os eruditos no hebraico, eles entendem aqui, quando uma sorte sai para o Senhor, a tradução literal de Senhor aqui é Yahweh, Javé, Jeová. O tetagrama, aquelas 4 letras, está aqui, o Y, o H, W, H. Uma sorte é para o tetagrama, para Jeová, Yahweh. E assim, sendo uma referência como um ser sobrenatural, a escolha para Azazel aponta para um outro ser sobrenatural que não é Yahweh.
Quem é este ser sobrenatural oposto a Deus? É o demónio, é o diabo, é Satanás. Outro argumento é o próprio deserto, porque o bode é levado vivo para o deserto. E o lugar, o deserto, tanto na tradição, na cultura judaica, como no Antigo e Novo Testamento, é um lugar associado à morada de demónios. Nós podemos ler aqui em Isaías, capítulo 34, 14 e 15, com a versão o livro. Os animais selvagens dos desertos ali se misturarão com lobos e hienas. Os seus gritos encherão as noites. Animais noturnos chamar-se-ão lugubremente uns aos outros. E até os demónios ali virão para descansar. O deserto é uma associação à morada de demónios. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Um lugar associado à morada dos demónios. Quando o espírito imundo, ou quando um demónio, ou o próprio Satanás, sai de uma pessoa, anda em lugares áridos ou desérticos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso, a morada do deserto, o lugar, é um lugar associado à morada de demónios. Não quer dizer que eles estejam lá a morar literalmente, está bem? Nós possamos andar em lugares áridos e assim não é isso. Mas é associado naquele tempo. Outro argumento é que quando o sacerdote faz chegar o bode vivo, o bode Azazel, toda a expiação já terminou. Todo o processo de limpeza, de perdão dos pecados, havia terminado. E só aí é que faz chegar. Vocês podem ler o verso 20, mantenham sempre as vossas Bíblias abertas neste capítulo, que diz o seguinte, o verso 20: depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Vejam que o bode Azazel é só depois de todo o processo ter terminado. O que é que isto significa? Simples. O bode Azazel não faz parte da expiação, não faz parte da purificação nem da redenção, muito menos co-redentor com Cristo Jesus. Não. Mas alguém pode perguntar, mas no verso 10 está a dizer que faz parte, sim, ele faz parte e fez expiação por meio dele. Então vamos lá ler o verso 10. Verso 10, no capítulo 16, Levítico, diz o seguinte: mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário, Azazel, será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Bem, isto vou responder de uma forma muito rápida e simples. O que é que se trata aqui? Trata-se de uma questão de tradução do hebraico, da composição gramática, da linguista, etc. Quando aqui diz por meio dele, fará expiação por meio dele, o original não é assim que se deve ser traduzido. Deve ser traduzido ao lado. Há várias sugestões, que ou é ao lado ou por cima, sem utilizá-lo. Aqui diz para servi-lo no ritual da expiação. Não diz que faz expiação, é no ritual da expiação. Para servi-lo no ritual da expiação. Aqui está uma boa tradução também, a alternativa. Resumindo, 2 bodes. Vejam, um bode, 2 bodes são iguais, eles são iguais, são perfeitos, é lançadas sortes. Um foi lançado sorte para o Senhor, Yahweh, e o outro para Azazel. Este para o Senhor vai ser oferta pelo pecado. Sangue será derramado pela oferta pelo pecado. E o outro ficará ali a fazer expiação ao lado dele, para depois ser enviado para o deserto. É apenas isso. Está bem? E por último, isto há muitos argumentos acerca do bode de Azazel, mas quando chega o bode Azazel, há uma inversão ritualista, ou seja, quando o processo do sangue do pecado entrar no santuário é sempre do exterior para fora do santuário, para o interior, para dentro do santuário. Quando chega a parte do bode Azazel, é uma inversão
É de dentro para fora, para expulsar também. E outra não podia deixar, que para mim é a mais forte de todas. Possam ler aqui Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, não há. Então, como é que o bode levado vivo, sem derramar o sangue, pode purificar, pode remir, pode salvar alguém? Não pode. Então, para que serve o bode Azazel, se ele não faz parte da expiação, não é? É simples. Alguém tem que ser o culpado disto tudo. É o dia da expiação. Está a ser feita a purificação de todos os pecados. Jesus Cristo, sim, tomou a cruz em nosso lugar. Ele pagou, mas ele não foi o culpado disso tudo. Nem nós fomos os culpados também. Quem foi o verdadeiro culpado? Satanás. Satanás é o verdadeiro culpado. É ele quem trouxe o pecado, a começar no universo, lá no céu, e trouxe aqui para a terra e estragou tudo. É ele quem incita a cada um de nós a pecar. Nós nos esforçamos, já temos esta natureza pecaminosa, tentamos nos esforçar para fazer a vontade e está lá o inimigo, Satanás, à espera de uma brecha para nos fazer uma rasteira e cair. Ele é o culpado. Então Satanás iria sair ileso desta cerimónia? Não. Deus sabe o que é que ele faz. Então, voltando para o tal mito do diabo que soltou o cavalo e dizimou, e a aldeia toda dizimada. Quem foi o maior culpado de todos? Satanás diz, eu só soltei o cavalo, nada mais. Mas o que é que a Bíblia diz aqui? Ou melhor, o que é que Levíticos, o que é que nós aprendemos? Não Satanás. Satanás não apenas soltou o cavalo, não. Soltar o cavalo, isso é apenas uma estratégia, um disfarce para esconder o ódio de morte que o inimigo tem por cada um de nós. Ele não conseguiu derrotar Deus na sua plenitude e agora a sua ira de morte cai sobre cada um de nós, que somos seus filhos, filhos de Deus. E Ele quer que nós tenhamos o mesmo destino que Ele. Não é só a morte natural. Satanás quer que cada um de nós morra eternamente. Porque ele sabe que vai morrer eternamente. Já que eu vou morrer eternamente, vou levar o maior número comigo. Para assim poder criar uma dor incrível no coração do próprio Deus. Então, Satanás levará consigo todo o mal que fez no universo. Deus é um justo juiz. E aqui podemos ler aqui. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoitos. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoitos. Mas àquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e àquele a quem muito se confia, muito se lhe pedirão. Deus é um justo juiz. Bem, isto agora, o que eu falei, diz respeito a Satanás e os seus anjos que estão a segui-lo, que vão ter aquele destino, e dessa situação Deus se ocupará deles. Isso vai ser com Deus. Agora, quanto aos restantes assassinos da aldeia do mito que eu falei, como é que fica eles? Será que eles podem se desculpar de todos os seus pecados culpando Satanás? Imaginem se estes assassinos fossem parte do povo de Israel, e eles pecassem, cada um pecasse de um animal, fosse levar ao sacerdote e dissesse o seguinte, olha, eu estou aqui porque eu pequei, mas espera aí, eu pequei porque Satanás me incitou a fazê-lo, e aí eu pequei. Eu estou aqui, eu pequei porque, de certa maneira, os demónios me possuíram de tal maneira que eu escorreguei e pequei. Eu estou aqui porque realmente Satanás aproveitou uma pequena brecha minha, uma fraqueza que eu tinha, e então pequei.
ou aquela mais conhecida de todas. Eu pequei porque eu sou pecador, eu nasci pecador e depois vou continuar a pecar, mas estou aqui a apresentar. Vocês acham que esse infrator vai sair perdoado, com a ficha limpa, com uma nova reconciliação com Deus? Isto já aconteceu comigo há uns anos atrás, ainda não era adventista, alguém aprontou feio comigo e dias depois veio ter comigo, pediu desculpa, mas ele deu todas as culpas a Satanás. O Satanás é que foi culpado, 100%. Ele não tinha culpa nenhuma, não se responsabilizou por nada. E será que nós, agora vamos transpor isto para nós, nós não precisamos de ir ao santuário, levar um animal, graças a Deus, porque Cristo já fez isso, e agora vamos através de Cristo, e agora apresentávamos a Deus o nosso pecado e dizíamos estas coisas. Olha, eu pequei, mas porque Satanás. O que é que Deus vai dizer? Provavelmente, Deus vai dizer a cada um de nós o seguinte: meu filho, eu ainda estou à espera que confesses o teu pecado. Qual é o teu pecado? Confessa o teu pecado. Deixa Satanás comigo. Satanás, os seus anjos, toda essa situação, deixa-os comigo. Tu ainda não ouvi os teus pecados. Confessa os pecados. Meus irmãos, lembremos-nos do processo de reconciliação com Deus. Nós conhecemos o que é certo e o que é errado. De certa maneira, caímos. Nós sentimos tristeza por isso, porque o Espírito Santo nos toca. E sentimos uma tristeza enorme. Nos arrependemos. E o que é que devemos fazer? Ir a Deus. E aí, sem desculpas nenhumas, culpando aquele ou aquele, sem desculpar que foi Satanás culpado ou que o fulano tal é o culpado, sem desculpas, confessar o pecado a Deus. E aí, no final, a parte importante também, aceitar pela fé que fomos perdoados. Isso é muito importante. Aceitar que fomos perdoados. É claro que Deus sabe que Satanás é o culpado de todas as coisas e ele já tem a sua recompensa. Deixe as partes do inimigo com Deus. Uma vez perdoados, uma vez que já estamos perdoados, reconciliados, aí sim vamos falar com Deus dos desafios, das imperfeições, também do que Satanás realmente quer fazer connosco, do vizinho do lado ou do nosso próximo que faz connosco. Aí sim, aí é o momento. Mas no momento de confessar, confesse o seu pecado, não dê desculpas dos outros. Que esta manhã possamos ficar claro o seguinte. Estão a ver aqui 2 bodes e 2 caminhos. É muito simples. Só há 2 caminhos. Só. É o caminho da salvação, do sangue do cordeiro, do sangue do carneiro, do bode para o Senhor. Salvação em Cristo. Esse é um caminho. Ou o caminho da condenação, da morte eterna para o bode Azazel. Agora alguns podem pensar, então, mas o bode Azazel não é uma referência só unicamente a Satanás e aos anjos caídos? Pensava que era só a Satanás. E eu agora estou aqui a colocar 2 caminhos, ou Jesus ou para o bode Azazel. Leem comigo este verso. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para onde? Para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Sim, o bode levado vivo ao deserto se aplica apenas a Satanás e os seus anjos. Mas o bode vivo morrer no deserto, com todos os seus pecados, sem derramamento de sangue, morrendo eternamente, é uma referência a todos aqueles que rejeitaram o bode para o Senhor. Todos aqueles que rejeitaram Cristo vão ter o mesmo destino do bode Azazel, o mesmo destino do diabo e os seus anjos. Afastem-se de mim para o fogo eterno. Malditos para o fogo eterno, que está preparado. O fogo só estava preparado apenas para o diabo e os seus anjos, não estava preparado para nós.
É só para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles, os malditos, que não aceitam a Cristo, infelizmente terão o mesmo destino. Só há dois caminhos, meus irmãos. Só há dois. E um só Cristo salva. O sangue do Cordeiro. Cristo é o nosso Cordeiro. Por isso, meus irmãos, o apelo esta manhã da mensagem de hoje, Deus continua-nos a chamar, mais uma vez. O dia da expiação, ou o dia do perdão, ainda está disponível a cada um de nós. A porta da graça ainda está aberta a cada um de nós. Deus, na sua mensagem, faz um chamado à contrição de espírito de cada um de nós, à contrição do coração. Faz um chamado à oração, falarmos diretamente com o nosso Pai. Temos acesso a Ele graças a Cristo Jesus. Ele faz-nos um chamado à purificação. Purificação tanto da nossa mente como do coração. É um chamado que Deus nos faz nesse momento. Principalmente Ele faz um chamado a um encontro com Ele. O dia do perdão, o dia da expiação, aponta para algo maior. Aqui em Levíticos 16 aponta para algo muito maior. Que Daniel 8,14 diz: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O dia da expiação, o dia do perdão iniciaria. Nós sabemos que já iniciou. Nós neste momento estamos a viver esse dia do perdão, o dia da expiação. Jesus está no santuário e está como sumo sacerdote a fazer esse processo, a começar pelos da casa de Israel, a começar pelo seu povo. Pois quem não crê já está condenado, assim diz a Bíblia. Por isso está a começar pela casa para os que creem. E quando Jesus terminar todo esse processo, ao vir nos buscar, ao mesmo tempo fará chegar o bode vivo, que o bode vivo será lançado para o deserto, que é esta terra que ficará completamente arrasada, como se fosse um deserto durante um período de 1000 anos. E aí é o bode vivo, Azazel, no deserto. Enquanto os salvos, nesse período, no céu, estamos com Deus e estamos também a ver algo interessante. Porquê que o indivíduo A não se salvou e o porquê, e também vemos porquê que os outros se salvaram, que estão ali conosco. Meus irmãos, no final de tudo, a cidade santa vai descer à terra. Os ímpios que morreram serão ressuscitados. Satanás, com todo esse exército, pensa que ainda pode tomar a cidade, pura loucura dele, e aí eles veem tudo como se fosse uma janela, um panorama, e vão ver tudo que Deus fez por eles. Eles vão realmente reconhecer que pecaram e que merecem a morte. Mas não se arrependem porque o Espírito Santo, eles pecaram todos contra o Espírito Santo, já não aceitam a salvação. Desce fogo do céu e os consome a todos, e essa purificação fará uma nova terra, e aí habitaremos para sempre com o nosso bom Deus. Vocês querem fazer parte dessa nova terra, desse novo plano? Então, meus irmãos, eu vou orar por cada um de vós neste momento. E eu peço àquele que sentir o desejo de ter uma nova reconciliação com Deus, de querer o perdão, ou aquele que já está reconciliado ou perdoado, mas quer reforçar essa ligação com Deus, eu peço a esse também que possa levantar. Eu peço àquele que tem o desejo de aceitar Cristo, o bode para Jeová, nosso Salvador, que se possa levantar e que se levante agora mesmo, que vamos orar ao nosso bom Deus. O dia do perdão ainda está disponível. E agora mesmo, não precisa de levar dias nem anos. No mesmo instante, Deus nos perdoa de todos os pecados. Deus tem poder para isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, Tu fizeste-nos tocar neste assunto mais do que uma vez, algo Tu nos queres apresentar, Senhor. Este é um assunto de grande importância, Senhor. Nós apenas temos 2 caminhos a seguir. Na realidade,
Só temos um que conduz à salvação, que é por intermédio do teu Filho amado Jesus Cristo, o que representa o bode para ti, para o Senhor Jeová, Senhor. Senhor, estamos no meio de uma luta intensa, Senhor, em que nos faz fazer escolhas. E muitas vezes as escolhas vão para o lado contrário, para o bode Azazel. Senhor, temos agora o coração aberto, Senhor. Coração aberto para que o Teu Santo Espírito possa entrar em cada um de nós e fazermos diariamente escolhas para estarmos no caminho, no bode para o Senhor. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos nesse caminho. Perdoa-nos os nossos pecados, Senhor. Que o Teu Santo Espírito faça-nos realmente confessar individualmente, Senhor, em privado, a Ti, confessar realmente os pecados que nos assolam. E assim começarmos uma nova relação diariamente contigo. Senhor, livra-nos do mal diariamente, Senhor. Ajuda-nos que o Teu Santo Espírito possa estar no nosso coração. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.